Se eu pudesse resumir... As imagens mostram pequenos trechos das vida falas do Marquês das de São pessoas Vicente, que serão eu diria que ele entrevistadas foi durante o documentário. Político, um legislador e um magistrado e um dos principais constitucionalistas do Império. Eu acho que ele é uma referência importante para o pensamento brasileiro. Há um pensamento constitucional brasileiro importante, que não é só cópia do que se faz no exterior. No direito público, ele é, junto, como eu dizia, com o Visconde do Uruguai, um dos grandes nomes. Ele ajuda a construir o Império Brasileiro, a construir, mais que o Império, o Estado brasileiro. Ele é uma das principais figuras da política conservadora do Brasil imperial. Eu diria que, mais uma vez, o Pimenta Bueno pode ser resumido em uma palavra: estadista. É um dos estadistas do Império. Vinheta de abertura. Documentário. Tempo e História. Pimenta Bueno. As imagens mostram uma estátua de Pimenta Bueno. Pimenta Bueno nasce em 1803 e morre em 1878. Então ele vive no período mais importante da vida do Brasil monárquico. Filósofo e professor de Direito da USP. É um período de grandes transformações no Brasil e também no mundo. Na verdade, é o grande século XIX, ele está bem no centro do grande século XIX. Pimenta Bueno, na verdade, ele nasce e cresce na fase de formação da nacionalidade, da transição do período colonial para a independência, professor de Direito da UNB. O início da nacionalidade. Ele está sentado em uma então, biblioteca. Naturalmente, é um autor que tende a se identificar com esse período e participar desse projeto de construção da nacionalidade. As imagens mostram o trineto de Pimenta Bueno sentado em uma mesa, lendo um livro sobre o trisavô. Eu sou trineto de José Antônio Pimenta Bueno, historicamente conhecido como Marquês de São Vicente, de quem herdei um conjunto de traços. O primeiro é o riso solto, uma propensão a famílias grandes. Como eu falei, eu tenho 4 filhos, ele teve 9. Uma inclinação pela atividade intelectual. José Antônio Pimenta Bueno, trineto de Pimenta Bueno. Um conjunto de outros traços mais fortes que, de fato, nos unem em família. Que eu vi também com meu avô, neto do Marquês, e do meu pai. As imagens mostram o tataraneto de Pimenta Bueno chegando a um escritório de advocacia que leva o nome de Pimenta Bueno. Foi o Marquês de São Vicente, José Antônio Pimenta Bueno. E coloca um o livro meu sobre ela. Trisavô foi o Joaquim Batista Pimenta Bueno. O meu bisavô foi o Orlando Leal Pimenta Bueno, que foi delegado e advogado. Bueno. O meu avô foi o Wagner Pimenta Bueno, que foi embaixador do Brasil em vários países. O meu pai é José Antônio Pimenta Bueno, leva o mesmo nome do Marquês. E o meu pai teve 4 filhos, 2 deles seguem a carreira advocatícia. Letras na tela. Panorama da cidade de São Paulo, 1821. Arnaud Julien Pallier. As imagens mostram uma pintura que retrata a paisagem de São Paulo na época citada. O Brasil ainda não era naturalmente independente e ele vai iniciar seus estudos e sua atuação profissional nesse período de transição entre o Brasil fazer parte do Reino Unido com Portugal e depois ele está sentado em uma área aberta, independente. Onde tem um jardim e então algumas árvores. No estado de São Paulo, na época província, e vai dar, digamos, seus primeiros passos acadêmicos e profissionais naquela mesma província. Então, ele teve a oportunidade de assistir à transformação política do Brasil bastante radical, que foi a obtenção da independência a partir da própria província de São Paulo. Letras na tela. Cidade de Santos, José Antônio Pimenta Bueno foi Militão Augusto de Azevedo. Juiz. As imagens mostram uma foto da cidade de Santos foi na época chefe citada. de polícia em Santos. Foi governador da província de Mato Grosso. Também foi José ministro Antônio da Pimenta Justiça, Bueno, ministro das trineto Relações de Pimenta Exteriores, Bueno. deputado por São Paulo e ministro do Supremo Tribunal Federal da época. Realmente uma figura que desafia a memória de qualquer historiador. Letras na tela. Desembarque da família imperial em Recife, 1858. Pimenta Bueno Augusto recebe Céu. o título de Marquês
Rua já Antonina, na atual década de Rua 70 15 de Novembro, em São Paulo, do século 1865. XIX, como uma elevação ao Militão título Augusto de anterior, que era Azevedo. o de Panorama Parcial do Visconde. Rio de Janeiro, E 1885. era comum Acervo entre Instituto os Moreira senadores Salles. do Império, As imagens mostram as em fotos determinado retratando momento os da locais carreira, e períodos citados. a receber essa Virgílio titularidade, Arraes, que era professor de considerada a História mais da UNB. elevada entre os que não eram membros da família imperial. A única exceção nesse sentido foi Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, né, que conseguiu esse título que era reservado à família imperial. Então, em função de quase meio século de vida pública. Tive sempre o Marquês na cabeça, porque durante toda a minha vida profissional, aliás, desde a entrada para a universidade aos 18 anos, até a minha aposentadoria aos 65 anos, eu trabalhei na Rua Marquês de São Vicente. Então, era diário a lembrança. As imagens mostram a capa do livro Direito Público A Brasileiro obra e principal, Análise é da claro, é o Direito Constituição do Público Império. Brasileiro, né, e a Análise da Constituição do Império. Essa obra ainda hoje é uma obra consultada, é uma obra que tem elementos importantes para qualquer constitucionalista brasileiro nos dias de hoje. É um livro que praticamente funciona como uma espécie de interpretação José Reinaldo oficial de da Lima Lopes, Constituição, filósofo e e na professor de qual Direito da ele USP. faz justamente a adaptação de várias doutrinas do constitucionalismo do século XIX para o Brasil e para a Constituição brasileira. Ele lê a As Constituição imagens brasileira. mostram livros antigos Ele tem, eu acho em que, cima duas de uma outras mesa. obras que devem ser lembradas. Imagens do professor Uma sobre lendo o um processo desses civil, livros apontamentos antigos que sobre estava as formalidades do mesa. processo civil, e uma sobre o processo penal. Também ela mostra em algumas linhas as raízes do direito Ayrton constitucional Silaender, atual. professor Nem tudo de que nós Direito temos da no atual UNB. direito constitucional foi inventado do nada, nem tudo começou em 88. Há longas raízes que vêm do direito constitucional anterior e do pensamento constitucional anterior, não só da Primeira República, mas também daquele do Império. As imagens mostram o tataraneto de Pimenta Bueno. Essas obras foram pegando um muito livro na elogiadas estante pelos de uma juristas da biblioteca época e depois e foram lendo muito algumas importantes páginas do porque elas livro. sistematizaram vários ramos do direito que ainda se encontravam carentes de uma obra assim completa, sistemática sobre João os sistemas. Pedro Né? Pimenta, E é importante tataraneto notar de que Pimenta Bueno. na época a produção jurídica vinha principalmente de Coimbra, de Portugal. Realmente eu não sei como é que aquela turma tinha tempo. Escrever um livro sem computador. José pra mim, Antônio Pimenta Bueno, neto de Pimenta Bueno. né? E ele escreveu 8 livros. As imagens mostram a capa de um livro Dentre antigo esses 8 escrito livros, por tem Pimenta vários. Bueno. Aliás, uma das coisas que eu acho que deve fazer trazer ele na mente do brasileiro é que ele foi o jurista que deu a As imagens independência mostram a capa de um livro do antigo Brasil escrito por nos Pimenta aspectos Bueno. jurídicos. Até então, tudo ia para Portugal. Entendeu? E tudo era referenciado ao direito de Portugal. Ele estruturou e consolidou as leis do Brasil. As imagens O Marquês de mostram São a capa Vicente do ele livro teve um papel Trabalho sobre a importantíssimo no extinção movimento da escravatura abolicionista. no Brasil, Os projetos de escrito lei por dele Pimenta serviram Bueno. como base para a lei do ventre livre em 1871. Ele também foi um grande defensor da liberdade e do fortalecimento do poder judiciário e do Ministério Público. Foi um constitucionalista muito relevante da época do Império, né? Foi ministro do Supremo Tribunal de Justiça de Pimenta Bueno. e também foi um dos pioneiros juristas do Brasil formados aqui na primeira faculdade de Direito aqui do Brasil, em São Paulo. As imagens mostram um quadro com uma lei decretada pelo imperador Pedro I, fundando a primeira faculdade de Direito do Brasil. Letras na tela. Academia de Direito, São Paulo, 1862. Militão Augusto de Azevedo. As imagens mostram uma foto antiga da Faculdade de Direito, o lado de Essas fora primeiras do prédio, turmas do Lago seu São Francisco interior e são algumas turmas que salas vão da faculdade. criar fornadas de magistrados, inclusive para os tribunais superiores, fornadas de presidentes de províncias, de governadores da época, fornadas de ministros futuros. O país estava em construção e tinha
elites muito pequenas. Essas pessoas eram utilizadas, Ayrton digamos assim, Silaender, em vários lugares. O próprio Pimenta Bueno, muito jovem, virou governador em Mato Grosso, presidente de província, governou o Rio Grande, fez carreira na magistratura, no Maranhão, inclusive na relação do Maranhão. Há, portanto, nesse grupo social que se forma à época dos bacharéis do Largo São Francisco e dos bacharéis ali de Olinda e depois Recife, há possibilidades de evolução profissional com que qualquer concurseiro dos dias de hoje só poderia sonhar, né? A primeira turma da Faculdade de Direito, naquela época, José foi uma turma Reinaldo pequena, eu não tenho os números exatos, mas acho que era cerca de 30, e como eu já disse, era uma turma muito variada, né? Alguns, por exemplo, eram, como eu disse, já padres ou já ordenados no caminho da carreira. Outros não, vinham de várias regiões do país, além de São Paulo, e a maioria vai ser aproveitada em cargos públicos, como era usual na época, porque o Estado era constituído por gente que tinha alguma formação técnica e o direito era a carreira, a faculdade que permitia a formação que eles precisavam. Você precisava de gente da escola de engenharia, que era uma escola militar. A escola de medicina estava na Bahia. E aqui em São Paulo se formavam, como no Recife, esses agentes do Estado que iam realmente organizar os serviços públicos do país inteiro. Direito do país. Letras na tela, Academia de Direito. Logo depois da independência do Paraguai, a Argentina se sentiu extremamente incomodada com essa independência. Letras na tela, Juan Manuel de Rosas. Rosas As imagens mostram uma pintura retratando Juan Manuel de Rosas. A Argentina, e com isso ampliar suas fronteiras com o Brasil. E o Brasil sempre reconheceu isso como uma ameaça. Então, o imperador José designou Antônio Pimenta o Marquês Bueno, São Vicente trineto a de uma Pimenta missão Bueno. no Paraguai, no sentido de evitar que o Rosas fizesse isso, e a saída foi reconhecer a independência do Paraguai. Coisa que foi feita e depois logo seguida por vários países europeus que também reconheceram o Paraguai e com isso brecaram a iniciativa, a pretensão de Rosas de expansão nas fronteiras com o Brasil, né? Uma missão é destacada, nomeado como chefe dessa missão Pimenta Bueno, para, como principal elemento, fazer exatamente o reconhecimento da independência paraguaia, como chave na estrutura diplomática ou da estratégia de política externa do Brasil. Por que o Pimenta Bueno? E aí é um tema interessante explorar, porque o Pimenta Bueno ele tem a sua formação jurídica, como todos eles, salvo talvez o Visconde do Rio Branco, que teve uma formação em engenharia e matemática. Ele é chave nessa ação brasileira diplomática e militar de pacificação e de consolidação da nossa fronteira e de estabilização do Prata. O Brasil ainda não tinha cargo de embaixador. O plenipotenciário era, professor de História da UNB. A função mais importante da diplomacia brasileira, naturalmente abaixo do ministro. E lá ele busca, então, regularizar as relações com o Paraguai, que não era uma democracia. Por isso a importância de se ter uma boa relação, à vez que ditadores não são submetidos ao crivo do parlamento e nem de eleições regulares. Então a ideia de que um Paraguai isolado pudesse, digamos, ser um elemento mapa do de Paraguai. instabilidade, As imagens como terminaria mostram sendo mapa 2 do Paraguai, décadas depois, desenhado e escrito no maior conflito Guerra então, do Paraguai. O Brasil As imagens participaria, mostram uma foto da Guerra do para Paraguai. nós, a chamada Guerra do Paraguai. O Pimenta Bueno, ele negocia um tratado de amizade, cooperação e aliança com o Paraguai. Os termos completos do tratado, eles não são aceitos, no fim, pelo governo brasileiro, que não o ratifica, mas ainda assim é uma das primeiras aproximações em termos de formalização não apenas da independência paraguaia, mas da própria relação de amizade entre os dois países. As fontes revelam que que existe uma grande confiança do imperador em relação a ele, a relação com o imperador é uma relação amigável, não é como um Zacarias que vivia as turras com
como monarca, não era, no entanto, alguém que fosse visto como um bajulador servil, nem como um grande orador, alguém desses políticos de tribuna que no século XIX brilhavam muitas vezes, mas depois acertavam as coisas pelo gabinete. Era mais alguém, digamos assim, que podia ser colocado no governo em períodos de crise, inclusive para preparar projetos, como prepararia, no caso do Ventre Livre, que eram projetos difíceis, né, de trabalhar, e projetos que não contavam necessariamente com muito apoio de grupos políticos distintos. Letras na tela. Lei do Ventre Livre. As imagens mostram o documento com a lei citada. Quando o imperador tomou a iniciativa de começar o processo, mais seriamente o processo de abolição, ele encomendou os projetos ao Pimenta Bueno. E o Pimenta Bueno, logo depois, se tornou presidente do Conselho, ou seja, primeiro-ministro no parlamento. Mas ele era uma pessoa provavelmente muito mais recatada. Os testemunhos da época dizem que ele era gago, que ele não falava muito bem, ele era um grande orador, e que ele tinha um sotaque muito feio. Provavelmente o sotaque paulista, que todo mundo achava feio, e que não havia sido corrigido. Então ele provavelmente não era um político de grande liderança no parlamento em termos de carisma. Portanto, ele prepara, a pedido do imperador, vários projetos que são letras na tela. Lei do a abolição do ventre, como se dizia, não é? O ventre livre, ou seja, as crianças nascidas a partir de uma determinada data já seriam livres, independentemente do status da mãe. O fundo de emancipação que foi criado, eram 5 projetos no total. Mas ele provavelmente não tem o carisma para levar avante isso, e é no ministério seguinte do Rio Branco que esses projetos que ele tinha feito são reunidos num projeto só. Rio Branco os reúne num projeto só, torna isso viável do ponto de vista político e consegue aprovar. O projeto abolicionista possível, né, muitas vezes passava por um certo gradualismo, professor de Direito da UNB, mas que parecia mais viável nas condições políticas da época. Nessa hora, um político moderado como era o Pimenta Bueno podia ter um papel importante. A lei do ventre livre, uma boa parte do trabalho que leva à sua viabilização decorre também da atuação dele. Não é ele que ganha os louros pela lei do ventre livre, mas é ele que ajuda a impulsioná-la e a viabilizá-la politicamente, né? A escolha dele, inclusive, para chefiar o gabinete, pode ser vista como uma sinalização por parte do imperador de uma certa abertura na direção do abolicionismo através de uma solução gradualista, que não é a mais simpática, não é a mais louvável, mas que a muitos, sobretudo os moderados do período, parecia ser mais viável. Há uma pressão, tanto externa como interna. Virgílio Arraes, professor de História da UNB. A escravidão não poderia continuar. E a opinião que prevaleceu dentro da elite brasileira é que, uma vez que não era mais possível ter esse tipo de regime, né, de trabalho, que se fosse então de maneira gradativa ocorrendo a sua extinção. Então é um processo negociado e Pimenta Bueno, como era um dos membros destacados do Partido Conservador, vai contribuir para isso, né? Cogitava-se inclusive que os fazendeiros fossem até indenizados, porque até uma determinada idade eles teriam de cuidar das crianças, em fazenda de café. Para que não houvesse a separação também de uma fazenda delas com os pais. Então, foi pensado de modo que, ao mesmo tempo que se extinguisse gradativamente, se garantisse o direito dos fazendeiros. As imagens mostram vários livros e documentos expostos em uma espécie de museu. Uma das coisas mais interessantes é que ele afirmava que os juízes tinham que ser independentes e quando os juízes consultavam o conselho para saber de algum caso que eles achavam difícil e precisavam de uma opinião, a resposta do Pimenta Bueno é que eles deveriam decidir, que não era nem o ministro, nem o governo, nem o Conselho de Estado que deveria orientar o juiz na aplicação da lei. O juiz tinha que ser, ele disse uma vez, inteligente e independente.
Isso é muito interessante porque eu acho que vai contribuir para formar As imagens essa mostram ideia um livro de antigo independência sobre do Pimenta judiciário. Bueno. Ele diz, inclusive, que o juiz tem que ter coragem civil. Não lhe Silaender, agrada o juiz professor de bajulador Direito da do Poder UNB. Executivo. Ele diz, inclusive, que devem ser claramente separados. Ele enfrenta, inclusive, a corrente política da época, uma corrente política que dizia que o judiciário, no fundo, nada mais fazia do que ser um ramo do Executivo. Há um juiz no Rio Grande do Sul, na época, que não concede habeas corpus e que mantém pessoas presas contra a lei e contra a Constituição. Quando esse assunto chega no Conselho de Estado, o Pimenta Bueno, junto com seus colegas de turma, repreendem severamente esse juiz. E eles dizem, falta nas províncias, nas localidades, o amor à Constituição. Eu acho que isso a gente deveria ainda aprender com o Pimenta Bueno, apesar de ele ser naturalmente um homem do seu tempo e, portanto, do ponto de vista para nós hoje da democracia e da estrutura social, ainda um homem conservador, mas no seu tempo ele é, eu diria, um amante dos princípios constitucionais. As imagens mostram a foto de um impresso, onde tem a foto da estátua de Pimenta Bueno e o resumo de suas realizações listadas ao lado da foto. Então nós temos por 2 períodos também o Pimenta Bueno como chanceler brasileiro. E a partir daí, depois, ele é também conselheiro de Estado. Ou seja, faz todo um percurso diplomático interessante, que é de enviado, ou seja, um diplomata que é enviado em missão até um político representante ou dirigente de uma província-chave desse período, ele chega ao posto máximo da diplomacia nacional como chanceler e como presidente do Conselho de Ministros, então refletindo sobre toda a política externa, e nesse processo todo também se torna membro do Conselho de Estado e integrante e atuante da seção de estrangeiros, ou seja, você tem o Pimenta Bueno talvez como um dos grandes formuladores e operadores da política externa brasileira. Acho que vale a pena resgatar José Antônio Pimenta Bueno, trineto de Pimenta Bueno. Muito amigo do Barão de Mauá. E daí veio o traço, ou um exemplo do traço empreendedor Barão de Mauá. Marquês, As imagens que mostram foi uma de ser foto sócio do Barão de Mauá na construção da ferrovia Santos Letras na Jundiaí, tela. Ferrovia Santos por Jundiaí. onde naquela As época imagens mostram escoava uma o foto café da ferrovia, para exportação. onde tem um trem e várias pessoas ao lado dele. E, curiosamente, eu constatei que mais adiante, com a construção do prolongamento dessa ferrovia para o interior paulista, financiada pelos fazendeiros de São Paulo, os produtores de café, que essa nova ferrovia, conhecida como Companhia Paulista de Estradas de Ferro, os filhos do Marquês eram todos acionistas dessa empresa, cujas ações eram negociadas na Bolsa de Londres. Letras na tela, Londres. Letras na tela, Estrada de Ferro. Ele forma, junto com o Visconde do Uruguai, Paulino José Soares de Lopes, Souza, filósofo e professor a grande de Direito da dupla USP. de juristas do direito público Letras no Brasil. na tela, E é por isso que ele, como Visconde do Uruguai, tem também muita sensibilidade para a situação brasileira. Acho que tudo isso faz dele um homem que é lembrado pela sua produção jurídica, tentando adaptar as ideias do constitucionalismo à situação brasileira. Pimenta Bueno, deve-se dizer em seu favor, pertencia a um grupo que se identificava com a defesa da ordem constitucional, com os direitos que ela assegurava, com o pluralismo político que essa ordem constitucional permitia. Muitas vezes nós desvalorizamos o pensamento político do Império por conta da monarquia, da escravidão, etc. Esquecemos que ali é um precedente importante, um precedente de tolerância política, de convivência partidária, de respeito ao outro, que ainda tem algo talvez a nos ensinar. O brasileiro deve lembrar do Pimenta Bueno exatamente como um dos diplomata e historiador. Atores que assentaram os tijolos ou as pedras de um Estado que nós nos acostumamos a pensar que já era pré-formado. Hoje em dia, a história do Marquês me inspira muito. João Pedro Pimenta, porque ela me aponta um norte, de Pimenta me mostrando Bueno.
que o direito pode ser utilizado de uma forma muito mais impactante na vida das pessoas. O tataraneto de Pimenta Bueno lendo um livro. Virgílio Arraes, professor de História da UNB. Que tinha a convicção de que contribuía para o estabelecimento de um país que fosse respeitado internacionalmente, mais especificamente na América do Sul, em face da contribuição dele como diplomata e depois como ministro, e também, digamos, na consolidação das instituições imperiais. As imagens mostram uma Isso foto se de Pimenta materializaria Bueno e um documento onde tem a foto de uma estátua dele e ao lado dela uma lista com um resumo de suas realizações. O nascente direito brasileiro daquela época. Um defensor do Estado de Direito, Ayrton Silaender, professor de Direito da UNB. Profundo compromisso com a construção da ordem constitucional brasileira, um defensor das liberdades, um homem tímido, um homem que talvez não fosse um grande orador, mas uma figura, sem sombra de dúvida, que foi fundamental naquele momento da história para a consolidação do nosso direito constitucional. Eu acho que o brasileiro deve lembrar de Pimenta Bueno José Antônio análogo Pimenta Bueno, com... trineto de Pimenta Bueno. O brasileiro lembra do Barão de Mauá, que é como um empreendedor do Império. No caso, Pimenta Bueno, acho que devia ser lembrado como o jurista do Império. As imagens mostram uma foto de Pimenta Bueno. Vinheta de encerramento. Direção, Thiago Oliveira, Abelar Walsh. Produção, Eli Jonas Maia, Pedro Ivo Viana. Assistente de produção, Maíra Buani. Roteiro e edição, Andréia Facina, Cristiano Oliveira. Roteiro e edição, Andréia Facina, Cristiano Oliveira. Som direto, Jabes Custódio, Roger Brito, Rafael Walsh. Cinegrafia, Fábio Santos, Rodolfo Muniz. Iluminação, Luiz Moura. Montagem e finalização, Henrique Correia, Carlos David. Agradecimentos, BN Digital, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Universidade de Brasília, UNB. Arquivo Histórico do Itamaraty. Ministério das Relações Exteriores. Núcleo de Programação, Pós-UASEM. Núcleo Técnico, Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas, Tatiana Coclar. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça.